Boa noite, irmãos e irmãs. Paz do Senhor para todos. Amém? Para você que está aqui na igreja e para você que está aí em casa também. Estamos todos juntos no templo, louvando, exaltando e glorificando o nome do Senhor. Porque neste momento, nós que estamos aqui, estamos no templo, na casa do Senhor nosso Deus. E você que está em casa, transformou a sua casa num templo de louvor e adoração ao Senhor. Por isso que você possa já estar num lugarzinho confortável para você ficar durante todo o culto, sem precisar se retirar e se colocando na presença do Senhor em louvor e adoração. Eu quero convidar você para fechar os seus olhos neste momento e vamos estar orando ao Senhor, o nosso Deus. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus de graça, de poder e de misericórdia. A Ti, Senhor, todo louvor, toda honra e toda glória. Aqui estamos, ó Pai, porque é o melhor lugar que temos para estar, na Tua presença, Senhor. Estamos agradecidos, ó Deus, pelo Teu zelo, o Teu carinho e o Teu cuidado para com as nossas vidas. E queremos, ó Deus, expressar o nosso louvor e a nossa adoração a Ti em reconhecimento por aquilo que o Senhor é e por aquilo que o Senhor tem sido nas nossas vidas. Recebe, Pai, o nosso louvor e a nossa adoração neste momento. Olha, Senhor, meu Deus, pelos irmãos que estão no templo, por aqueles irmãos que estão em suas casas, para que, ó Deus, neste momento, o sopro do Teu Santo Espírito seja, ó Deus, sobre todos nós. E unidos, ó Deus, numa só fé, exaltemos e glorifiquemos o Teu nome. Aceita, ó Deus, o nosso culto de adoração. Nós oramos, Pai, nos colocando diante do Teu altar e pedindo: eis-nos aqui, Senhor, somos instrumentos para louvar, exaltar e glorificar o Teu nome. Usa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. O Salmo de número 113, vamos fazer essa leitura. Aqueles que estão em casa, pegue sua Bíblia, os irmãos estão aqui, se coloquem em pé em reverência à palavra do Senhor nosso Deus para essa leitura e me acompanhem nessa leitura. Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até ao ocaso. Louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao nosso Senhor, o nosso Deus, cujo trono está nas alturas e que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Amém. Vamos louvar ao Senhor nosso Deus neste momento com um hino que é bastante conhecido de todos nós. Eu quero ouvir você aí em casa, cantando, louvando e glorificando o nome do Senhor nosso Deus, junto conosco. Se eu não ouvir, quem está do seu lado vai ouvir e o seu vizinho vai ouvir que você está em momento de culto nesta hora. Deus, demos glória por seu grande amor, o Filho bendito por nós todos deu. Graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu.
graça real foi assim que Jesus, movendo seu sangue, por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos veio. A crer nos convida a tal prova de amor, nos merecimentos do Filho de Deus, e que se entregara seu bom Salvador, vai vê-lo sentado na glória dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Amém. Podemos sentar, irmãos. Deus nos amou com amor eterno e entregou o seu Filho para morrer lá na cruz do Calvário, por amor a mim, por amor a você, por amor a nós, para perdão dos nossos pecados, para nossa reconciliação com o Senhor, o nosso Deus. E nós só temos que render glórias a Ele por esse motivo. Vamos ter um tempinho para nos achegarmos diante do Senhor nosso Deus e abrirmos o nosso coração e confessarmos os nossos pecados. Lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, no versículo de número 4, Isaías 53, o verso de número 4 em diante. Isaías, 600 anos antes de Cristo, já anunciava a vinda do Messias, já anunciava a reconciliação do homem com Deus. E ele diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Feche teus olhos por alguns instantes. Se veja em Cristo Jesus. Se veja lá na cruz do Calvário, Jesus levando todos os seus pecados, todas as suas iniquidades. Veja lá na cruz do Calvário Jesus abrindo as portas para que nós pudéssemos ter acesso à eternidade, para que nós pudéssemos ter salvação e vida eterna, porque estávamos desgarrados, mas Deus nos reconciliou através de seu Filho Jesus Cristo.
Obrigado, Senhor, pelo seu grande amor. Obrigado, Senhor, pela sua misericórdia que não tem fim. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos resgatou lá na cruz do Calvário. Porque o Senhor nos livrou da morte, do pecado e do inferno. E nós estamos, ó Pai, agradecidos. E pedimos-te, ó Deus, aceita a nossa confissão neste momento. Como servas e servos, frágeis, fracos, necessitados, ó Deus, da sua graça e do seu amor. Necessitados, ó Deus, do teu Santo Espírito, para que possamos viver sempre em santidade de vida, para louvor da tua glória, para a glória do teu nome. Ó Deus, ouve o nosso clamor. Ó Deus, perdoa os nossos pecados. Nós oramos em nome daquele que é o nosso único e suficiente Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém. Certos de que o Senhor perdoa os nossos pecados, certo de que livres e limpos dos nossos pecados, nós estamos prontos para louvar ao Senhor com um louvor digno do Senhor, o nosso Deus. Que você possa, neste momento, se colocar na presença do Senhor para adorá-lo, e adorá-lo em espírito e em verdade. Os irmãos estão em casa, adore ao Senhor. Os irmãos estão aqui, se quiserem ficar em pé, se quiser ficar sentado, fiquem à vontade também. Pai, Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Vamos nos colocar em pé na presença do nosso Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Essa é a hora da adoração. Vem para Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Vem. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolheu, um tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolheu, um tesouro maior terá. Aleluia. Vem, vem, essa é a hora da adoração. Vem para Ele seu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Vem. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, um tesouro maior terá.
língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher um tesouro maior terá. Aleluia. Como é bom louvar o nosso Deus, amém? Graças a Deus, amém. Amém. Independente de como Aleluia. estamos, venha louvar a esse Deus maravilhoso, adorá-lo. Todas as línguas clamam o nome dele, amém? Aleluia, aleluia, aleluia. Glórias a ti, Senhor. Louvado seja o teu nome, Pai. Glórias a ti, Senhor. Aleluia. Amém. Glórias a ti, Adore o nome do nosso Deus. glórias a ti, Esqueça tudo que tem dentro do teu coração agora que te afasta dele. Coloque tudo que te perturba de lado. Coloque-se diante da presença dele na sua vida. Qual é o motivo de você estar aqui nessa noite? Adorar esse Deus maravilhoso, amém? Então adore. Diga a Ele porque você está aqui. Deus. Diga quão maravilhoso Ele é. Aleluia, Senhor, Tu és lindo, Pai. Tu és maravilhoso, Deus. Nosso único prazer é Te adorar, Senhor. Receba, Pai, o nosso clamor, a nossa adoração. Perdoe-nos, Senhor. Lava-nos, Pai. Receba-nos, Senhor, diante da Tua presença. Glórias a ti, Senhor. Aleluia. Porque dele por Ele, para Ele são todas as coisas. Aleluia. Porque dele por Ele, para Ele são todas as coisas. Somente para Ele. Porque dele por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Aleluia. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a
para sempre. Amém. Glórias a ti, Pai. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer a Deus. Com insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Com insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Uma glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Glórias a ti, Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor. Quão bom é estar diante da tua presença, Pai. Quão bom é saber que o Senhor nos recebe aqui, Senhor, apesar de tudo que nós fizemos. Apesar de impuro que somos, o Senhor nos acolhe, o Senhor nos perdoa. Aleluia, aleluia, glória a Ele. Diga a Ele quão majestoso Ele é, quão exaltado Ele é. A Ele toda a honra e toda a glória. A Ti toda a honra e toda a glória, Papai, Tu és maravilhoso, Deus. Assim
Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar, no teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração, faz chover. Assim como a coça, você atura nós, como terra seca, precisa da chuva, meu coração precisa de ti, e Deus meu, faz chover. Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar, vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração, faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar, vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração, faz chover, faz chover. Estamos necessitados de Ti, Senhor, assim como o possa crescer pela água, Pai. Ansiamos cada vez mais e mais da Tua presença, Senhor. Em nome, Senhor, do Teu Santo Espírito, Pai, para que sejamos transformados e nunca mais possamos olhar para trás, Pai, para que possamos esquecer, Senhor, aquele velho homem, Senhor, e caminhar somente na Tua direção. E cada vez mais, Senhor, se parecer contigo, Senhor. Nós queremos, Senhor, estamos sedentos, Senhor. Mate nossa sede, Senhor. Senhor, Tu és essa água maravilhosa, Senhor, que nos sacia. Vem de Ti, Senhor. Derrama Sua graça sobre as nossas vidas, Senhor. Nós Te adoramos, Senhor, e queremos cada vez mais e mais e mais Te adorar, Senhor. Em tudo que nós fazemos, Senhor, é para Ti, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Aleluia. Como cantamos nesta noite, Pai, tudo é para Ti, Senhor. Todas as coisas são para Ti, Senhor. O nosso viver é para Ti, Senhor. Então receba, Pai, o nosso louvor e a nossa adoração, Senhor. Receba, Senhor, o nosso clamor, Pai. Aleluia, aleluia, aleluia. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és lindo. Aleluia. Os quatro cantos da terra clamam a Teu nome, Senhor. Todas as línguas clamam a Ti, Pai. Não podemos nos conter diante da Tua presença. Verdade, Senhor. Aleluia, aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Ti, Senhor. Aleluia. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Amém. Podemos sentar, irmãos.
Irmãos, nós estamos meditando na Carta da Esperança, né? Na primeira epístola de Pedro. Abra sua Bíblia lá na primeira epístola de Pedro. Ela é chamada a Carta da Esperança, porque é dirigida a 5 igrejas, né, que estão dispersas lá nas 5 províncias da Ásia Menor. E aqueles irmãos estavam passando por grandes tribulações, perseguições. E Pedro, sabendo de como era sofrido passar por perseguições, ele tenta levar esperança ao coração daqueles irmãos, né? Eles tinham decidido pelo Evangelho e não iam abandonar o Evangelho por nada. Então eles estavam sendo perseguidos, né? Mas não desistiam. E é importante, amados irmãos, para nós salientar que o sofrimento faz parte da vida do cristão, né? Daqueles que são chamados para servir ao Senhor nosso Deus. Porque nós estamos neste mundo, enfrentando este mundo e enfrentando a nós mesmos, né? Porque a primeira luta que nós temos é contra nós, né? Para impedir que façamos as coisas que o nosso eu quer fazer, as nossas vontades, para fazer a vontade do Senhor nosso Deus. Nós precisamos vencer a nós mesmos, né? E Pedro, lá no capítulo 5, verso 8, ele já nos diz, não, olha, que o inimigo, nosso adversário, ele anda rugindo como um leão, procurando a quem ele possa tragar. Paulo, quando ele escreve aos Efésios, lá no capítulo 6, ele fala, revestido de toda a armadura de Deus, porque a luta é grande. Jesus também nos alertou, né? Lá em João 16, 33, neste mundo, 3 aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E Pedro, agora escrevendo a sua carta para levar esperança àqueles irmãos, nós já meditamos lá no primeiro capítulo, Pedro falando primeiro sobre a regeneração, né, dessa viva esperança em Cristo Jesus. E para alegrar o coração dos irmãos e enchê-los de fé e de esperança, ele falou sobre a herança incorruptível que existe no céu para aqueles que creem no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Falou sobre a salvação da nossa alma, e quando nós morremos, nós não vamos ser sepultados, mas nós vamos receber a herança que está preparada para todos aqueles que creem no Senhor. Falou para nós sobre a redenção através do sangue do Cordeiro Jesus Cristo. E por último, a respeito da regeneração pela palavra do Senhor nosso Deus nas nossas vidas. E hoje nós vamos adentrar aqui o capítulo de número 2, né? Quando Pedro nos desafia, apesar das lutas, a confrontar nós mesmos e viver uma vida que exalta e glorifica o nome do Senhor nosso Deus, buscando crescer espiritualmente. Então abra sua Bíblia agora, lá no capítulo de número 2. Nós vamos ler do verso de número 2 até o verso de número 10. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas com Deus eleita e
preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isto está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal, angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amém. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, fala conosco neste momento e edifica-nos através da Tua santa, bendita e maravilhosa palavra. Nós te pedimos que seja assim, em nome de Jesus. Pedro, nessa carta, para levar esperança ao coração daqueles irmãos, ele fala a respeito de que nós precisamos também crescer espiritualmente. Porque se não houver essa transformação e essa mudança, nós não vamos prevalecer pelo Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele inicia aqui dizendo para nós, lá no versículo 1, que nós devemos despojar de todas as obras da carne. Devemos nos despojar de todas as obras da carne, de todas as coisas que nos atrapalham na nossa comunhão com o Senhor nosso Deus. Todas as coisas que nos impedem de ter uma íntima, perfeita comunhão com o Senhor, o nosso Deus. Por isso que eu já disse no início, que nós precisamos vencer a nós mesmos, né? Porque não é fácil despojar, não é fácil deixar de algumas coisas que nós estamos acostumados a conviver. Desvencilhar de algumas coisas, né? Nós, carnalmente, nós somos acumuladores, né? Gostamos de cultivar e de ter nossa vida, nosso coração, as coisas que nos impedem aquela íntima comunhão com o Senhor nosso Deus. Existem pessoas que já estão vivendo há tanto tempo na casa do Senhor, servindo ao Senhor, mas ainda continuam guardando em si, em seus corações, cultivando em suas vidas algumas obras da carne que têm atrapalhado a caminhada, o crescimento espiritual, a comunhão com o Senhor nosso Deus. E Pedro aqui busca falar a respeito da nossa salvação também, né? Muitas vezes. Deixar tudo que a carne ama e fazer a vontade de Deus, né? Esse é o desejo de Pedro e é o pedido dele para todos nós. Aquilo que é natural do ser humano, né? Ele precisa deixar. E não é fácil, porque o apóstolo Paulo, lá em Romanos 7,19, né, ele vai trabalhar essa questão, ele vai dizer, olha, as coisas que eu quero fazer e que eu tenho que fazer, eu não consigo, mas as coisas que eu não quero, elas estão sempre diante de mim. Logo, amados irmãos, se para o apóstolo Paulo, ele teve dificuldade, ele falou dessa dificuldade, para buscar essa santidade, imagine nós. Lutero, antes dele conhecer a palavra do Senhor nosso Deus na sua integridade, como um todo, e aquilo que o levou a se convencer, que ele era um pecador, ele tinha
um grande problema. Ele se achava muito pecador, demais. E aí então ele descobriu que a salvação era pela graça do Senhor, nosso Deus. Mas isso ele também vivia dessa forma, porque ele tinha dificuldade de se desvencilhar, de se despojar, de deixar aquilo que fazia parte da sua mente, do seu coração, os seus desejos carnais, que eram difíceis de deixar. E nós precisamos aprender a nos despojar dessas coisas, a deixar essas coisas. Não sei se vocês já acompanharam alguma vez aquele programa dos acumuladores, como as pessoas têm dificuldade para deixar aquelas coisas que elas acumularam durante a vida toda. E nós também, carnalmente falando, temos dificuldade. Sabe aquele pecadinho de estimação? Tem muitas pessoas que têm um pecado de estimação, que ele não deixa, ele não consegue deixar e muitas vezes ele não quer deixar. Porque se o pecado, né, não fosse alguma coisa que agradasse realmente a carne, o diabo não estaria cavalgando como ele cavalga neste mundo, levando tantas pessoas para debaixo da sua direção, da sua orientação e conduzindo essas pessoas para o inferno, mesmo sabendo que estão indo para o inferno. Na prática, aqui, Pedro fala a respeito de 5 dessas obras da carne. Primeiro ele fala da maldade, né? A maldade. A maldade é o princípio que habita o coração do homem, do ser humano, né? E que gera todos os demais frutos. Vamos dizer que a maldade seria a árvore da carne que gera todos os demais frutos, as demais obras da carne, né? Frutos não, obras da carne, né? E aí depois ele fala no segundo aqui, o dolo, né? Nós ouvimos sempre, né, nossa reportagem, falar a respeito do crime doloso. Aquele crime que a pessoa cometeu porque ela planejou. Ela quis praticar aquele crime. Então, ela planejou tudo para cometer aquilo. E ele fala a respeito, amados irmãos, de que nós precisamos deixar o dolo também, né? Que tem sido a prática na nossa vida, no nosso dia a dia. Aquele ladozinho, né? Traiçoeiro, enganador, e que faz o mal sabendo que está fazendo o mal para o próximo, mas faz. Isso eu creio que não acontece com você, acho que acontece comigo, com algumas pessoas só, né? Está fazendo mal, sabe que faz mal, mas, né, precisa ser deixado de lado. Depois ele fala a respeito da hipocrisia, né? A hipocrisia é aquele que parece, você olha para ele, você conversa com ele, você convive com ele, olha, é uma pessoa excelente, maravilhosa. Parece até bem intencionado. Olha, ele está fazendo, mas ele está fazendo sempre com segundas intenções. Ele está fazendo sempre para tirar proveito. Isso aqui nós vamos encontrar na palavra do Senhor nosso Deus, né? O exemplo da hipocrisia são os fariseus, né? Infelizmente, no nosso tempo, hoje, né? São alguns políticos que, infelizmente, envergonham na função que ocupam, né? E aqui, há algum tempo, alguém comentou comigo que tinha um que ele chamava a pessoa lá e falava assim, ó, a pessoa ia lá pedir alguma coisa, ele conversava com a pessoa, depois ele chamava um assessor dele e falava assim, ó, atende o fulano lá para mim, ó, e fazia assim com o pé, né? Falava com a boca e com o pé sinalizava, né? Engana só esse aí, né? Dá um jeitinho nele só, passa, né, um açuquinha na boca dele e deixa de lado. E é o que existe no nosso meio hoje, né? Essa hipocrisia, ela precisa ser deixada de lado. Pedro está falando aos irmãos que estavam convertidos lá. O outro é a inveja, o desejo de possuir o que o outro tem.
Uma vez eu estava com uma pessoa assim bem chegada, conhecida e tudo mais, e uma outra pessoa comprou um carro zero, né? Aí ele chegou, olhou para o carro da pessoa e tudo mais, e falou assim: esse carro poderia ser mais bonito. Aí alguém disse: mas como assim? Se ele fosse meu, né? Invejando aquilo que é do próximo ali. Mas é interessante que as pessoas só invejam coisas boas, né? A luta que o outro está passando, as dificuldades, isso ninguém inveja, né? Mas esse é algo que precisa também sair da nossa mente, do nosso coração, do nosso meio. E por último, a maledicência. Ele fala a respeito da maledicência, né? O que é a maledicência? O Salmo 1 que condena isso, né? Aqueles que se assentam na roda dos escarnecedores. Aqueles que gostam de tecer comentários a respeito da vida de outras pessoas. Aqueles que só sabem olhar e criticar e falar mal dos outros. Então Pedro está dizendo: olha, se essas coisas não forem tiradas da nossa vida, nós não conseguimos crescer espiritualmente. Isso precisa ser deixado de lado, isso precisa ser despojado. Em segundo lugar, ele diz, amados irmãos, que nós precisamos desejar ardentemente. Olha só, desejar ardentemente. A palavra do Senhor nosso Deus. Desejar ardentemente a presença de Deus. Desejar ardentemente as coisas de Deus para a nossa vida. E agora, em oposto às obras da carne, os frutos do Espírito. Desejarmos ardentemente os frutos do Espírito. Há uma lei, né, na ciência que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. E na nossa vida espiritual é a mesma coisa. As obras da carne não podem ocupar a nossa vida ao mesmo tempo que os frutos do Espírito possam também ocupar. Assim é na vida cristã. Não dá para nós andarmos, como a palavra nos ensina, com um pé em duas canoas. Não dá para termos dois senhores, porque vamos agradar a um e vamos desagradar ao outro. Então você precisa tirar as obras da carne para colocar o fruto do Espírito. E como é que nós fazemos isto? Né? Como é que nós fazemos isso? Pedro diz, desejando ardentemente a palavra do Senhor nosso Deus, como uma criança recém-nascida. Pedro dá um exemplo aqui muito interessante para todos nós, né? De uma criança recém-nascida. A criança, enquanto ela está lá no ventre da mãe, ela está sendo alimentada pelo cordão umbilical, então ela está tranquila e tudo mais, né? Vida boa. Mas quando ela chega a este mundo, ela é colocada neste mundo, né? Já leva logo um tapinha no bumbum para liberar ali o que estiver na sua garganta, no seu sistema digestivo, porque ela vai ter que começar a utilizar, né, a sua boca. E logo que ela nasce, né, ela é colocada para mamar. E ela vai, ela procura. É o instinto de buscar o alimento da mãe, o alimento genuíno da mãe, o alimento genuíno que ele precisa ali. E segundo os órgãos da saúde, uma criança ela precisa de pelo menos ser amamentada durante 6 meses pelo leite materno, para que ela fique resistente contra doenças, contra enfermidades.
Pedro usa, amados irmãos, esta figura dizendo que nós precisamos desejar Deus, desejar a palavra do Senhor nosso Deus, desejar o conhecimento de Deus na nossa vida como uma criança deseja e precisa do leite materno. Ela aprende a amar por instinto. Eu disse que o homem carnal, o ser humano, ele procura realmente fazer as coisas da carne e alimentar as coisas da carne por natureza. Mas depois que nós nos limpamos, depois que nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, nós vamos sim ter fome de fazer a vontade de Deus. Jesus disse para os discípulos: olha, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do Pai. E quando nós nos despojamos de todo o mal, nós temos fome de Deus. E não é mais difícil deixar essas coisas de lado para servir ao Senhor nosso Deus. O genuíno leite materno. A genuína palavra do Senhor nosso Deus é a que nós precisamos para alimento espiritual para a nossa vida, no nosso dia a dia. Muitos livros, muitos sermões, muitas ministrações, muitos estudos, você pode ouvir hoje, principalmente, não é uma beleza, pela internet. Mas o mais importante é você ler a palavra, e você aprender a estudar a palavra, e você se alimentar diretamente da palavra do Senhor, o nosso Deus. Porque muitas vezes nós deixamos esse lado nosso, carnal, se fortalecer, e nós temos preguiça de ler a palavra. Nós temos preguiça de meditar na palavra, de olhar o texto, e analisar o texto e descobrir o que o texto está falando conosco. Porque o que eu estou passando para os irmãos é aquilo que eu conversei aqui com esse texto. É a conversa que eu tive com o Senhor aqui nesse texto. Quando nós só ouvimos, quando nós só assistimos, nós não aprendemos tanto. Mas quando nós lemos a palavra do Senhor nosso Deus, quando nós vamos ali no leite genuíno, no alimento genuíno, que é a palavra do Senhor nosso Deus, nós aprendemos muito. Paulo, quando ele escreve lá a Timóteo, na segunda carta, capítulo 3, 16, 17, ele fala o que é a palavra do Senhor nosso Deus. E a importância da palavra do Senhor nosso Deus para a nossa vida. Cuidado com palavras que você não está acompanhando ali na Bíblia, que você está ouvindo por aí. Cuidado com os genéricos desta vida, espiritualmente falando. Procure sempre o original, que é a palavra do Senhor, o nosso Deus. E Pedro diz aqui: se é que tendes experimentado com o Senhor. Se você tem experimentado ao Senhor. Porque se você não experimentou o Senhor, essa palavra também não terá efeito na sua vida. Se você não passou pelo processo da conversão, da mudança, do despojar das coisas carnais. Se você não passou por essa experiência, a palavra não terá esse efeito na sua vida. Você não conseguirá se alimentar. Porque é necessário que você tenha sido regenerada pela ação gloriosa do Espírito Santo de Deus. É preciso despojar para vestir. É preciso deixar as obras da carne para viver os frutos do Espírito. E precisa ser com muita vontade.
Com vontade daquelas que são mães, sabe como a criança veio amamentar pela primeira vez. E como ela sugava naquelas primeiras mamadas, que mamava um pouquinho, já se cansava, né? E dali a pouco acordava e ia mamar de novo. Por quê? Também era o desejo, a necessidade. E Pedro diz que nós precisamos, espiritualmente, sentir fome de Deus. Desejo de Deus. Ele não fala isso aqui, mas eu quero compartilhar com os irmãos. Os irmãos observaram, né, que toda criança, quando está mamando, você pega a criança no colo, ela tem o cheiro do leite da mãe. Ela tem o cheiro do leite materno. Porque ela está se alimentando com leite materno. Você precisa ter cheiro de Deus na vida. Você precisa ter cheiro da palavra de Deus na sua vida. Você precisa ter cheiro de salvação. Você precisa ter cheiro de esperança. Você precisa ter cheiro de vida eterna. Você precisa ter cheiro do amor de Deus na sua vida. Quando alguém que está com um perfume passa por você, né? E sente o perfume, a pessoa até olha assim, né? Esses dias eu passei um perfume que eu tinha ganhado lá, a Vitória passou perto de mim e falou: pai, mas eu não conhecia esse perfume. Né? Nós, quando passamos, quando estivermos com as pessoas, elas precisam ver isso em nós, perceber isso em nós. E por último, amados irmãos, em terceiro lugar, ele fala que nós precisamos nos achegar a Cristo Jesus. Precisamos achegar a Cristo Jesus, porque Ele é a pedra fundamental, é a pedra preciosa, que nós precisamos estar construídas sobre ela. Vamos ser uma construção a partir do Evangelho de Cristo Jesus, a partir de Deus. Para não nos abalarmos, para não desistirmos, para não virmos a ruir no meio do caminho, né? E Pedro diz: olha, vocês são as pedras vivas que edificam a casa espiritual do Senhor. Você é uma pedra viva colocada sobre Cristo Jesus, colocada sobre o Evangelho de Cristo Jesus. Mas como que é isso? Aí Pedro fala: vocês são como sacerdócio santo. Aí Pedro volta lá para o Antigo Testamento para nos lembrar da função do sacerdote. Só o sacerdote entrava no Santo dos Santos. Só o sacerdote tinha aquele acesso diretamente a Deus. Era ele que estava diante do Senhor nosso Deus. E ele diz agora: são vocês, a partir dessa pedra angular, dessa pedra preciosa que é Cristo Jesus, sobre a qual o Senhor está edificando a sua igreja, e você faz parte dessa igreja, e você faz parte dessas pedras. Qual a finalidade? Oferecer sacrifícios espirituais agradáveis ao Senhor. Culto. O que é o culto? Né? O culto é um momento quando nós nos reunimos, cantamos louvores, adoração, né, ao Senhor nosso Deus, ouvimos a palavra. Mas quando você está na escola, né, você esteve estudando na escola, alguém fala: hoje tem culto à bandeira. Nós vamos lá cantar o hino da bandeira. Espera um pouquinho. Tem outro sentido também, ter reverência, né? Muitos estão indo para a igreja, ou o perigo até mesmo de estar em casa, mas não tem reverência diante do Senhor, o nosso Deus. Não oferecer aquilo que é santo ao Senhor, aquilo que o Senhor é digno de receber. Sem pecado, sem maldade, sem obras da carne, buscando santidade para servir ao Senhor nosso Deus.
E essa pedra é a pedra principal que os consultores rejeitaram. Lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11, João diz, olha, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Ele veio, mas os judeus não receberam. Mas nós recebemos. E fomos colocados ali nessa pedra, edificados em Cristo Jesus, para servirmos ao Senhor. Aqueles que creem no Evangelho, essa pedra que é Jesus Cristo, é edificado sobre ela. Mas aqueles que não creem, essa pedra é pedra de tropeço. Porque quem crê é salvo. Mas quem não crê, já está condenado. É pedra de tropeço para aqueles que não creem. Jesus é amor, é graça, é misericórdia, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas Ele é justiça. Então, amados irmãos, o crescimento espiritual vem através de deixar as obras da carne. Lembre disso, trabalhe isso na sua mente e no seu coração. Sem esse despojar dessas coisas, nós não vamos adorar, não vamos cultuar e não vamos conseguir servir ao Senhor nosso Deus. Aí depois que você conseguir deixar dessas coisas, aí você precisa desejar ardentemente a palavra do Senhor nosso Deus, a comunhão com o Senhor nosso Deus, a oração, a comunhão com os irmãos. Tornar a palavra de Deus, né, alimento diário para a sua vida. Tornar a palavra de Deus água viva. E depois se achegar ao Senhor, né? Se achegar ao Senhor, né? Quando você vê um pedreiro trabalhando, você vê como é que ele pega um tijolo, né? Ele pega ali o tijolo, coloca a massa ali sobre o outro tijolo, sobre o alicerce. Aí ele passa a massa nesse tijolo que ele vai colocar. Aí ele coloca esse tijolo, aperta, bate com a colher ali para deixar ele no prumo certinho. Né? Deixar ele bem certinho, bem ajeitadinho. Para que a parede fique no prumo. Para que a parede fique bonita. Para que a parede fique reta. Assim também somos nós como pedras para ser edificadas ali no Senhor. Mas precisa se achegar ao Senhor. Precisamos achegar ao Senhor. Nos colocar no Senhor. Nos sentir ali na presença do Senhor nosso Deus. E aí ele conclui. Nós precisamos seguir por esse caminho, porque nós somos quem vocês são em Cristo Jesus. E ele diz, olha, vocês são raça eleita em Cristo Jesus. Vocês são sacerdotes do reino de Deus. Vocês têm acesso direto ao Pai. Ânimo, coragem. Vocês estão aqui sobre a face da terra, mas vocês são o povo santo. Se existe alguém que representa santidade sobre a face da terra, esses são vocês. E olha, vocês são também propriedade exclusiva de Deus. Deus comprou vocês com o seu precioso sangue. E Ele não negocia, Ele não troca vocês por nada. Já comprou, já está pago. Ele só vai vir buscar um dia. E vocês foram chamados, ele conclui dizendo, vocês foram chamados para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vocês foram chamados para testemunhar disso tudo que
nós anunciamos. Não éramos povo, mas hoje nós somos, amados irmãos. Não tínhamos conhecido a misericórdia do Senhor, mas hoje nós conhecemos essa misericórdia do Senhor. Então, que possamos viver nessa viva esperança de que há salvação e vida eterna. Mas enquanto estamos aqui, não é para nós ficarmos vivendo de qualquer forma, deitado em berço esplêndido, despreocupado com as coisas, muito pelo contrário, nos despojando, nos revestindo, nos colocando no Senhor, no prumo, na parede ali, reta, para a glória do nome do Senhor nosso Deus. E vamos ser perseguidos, porque quando uma pessoa qualquer faz alguma coisa aí, ninguém fala nada. Mas se é um cristão, fala assim: mas você não é cristão, você não é o pastor, você não é o presbítero, você não é o irmão lá da igreja, do fulano de tal, né? Glórias a Deus por isso. E que essa perseguição continue. Porque é diante dessas lutas que nós buscamos mais ao Senhor, que nós buscamos mais santidade no Senhor, que nós procuramos servir mais ao Senhor, o nosso Deus. Se você tem sentido que tem passado por dificuldades, por lutas, por privações, lembre disso. O Senhor está edificando a sua vida. O Senhor está trabalhando a sua vida. Porque Ele quer você. Como estes elementos aqui que Pedro deixou para nós. Ele te quer como a raça eleita, como sacerdócio real, como povo santo, como propriedade exclusiva dele, para anunciar a sua palavra. Feche teus olhos. Se você já conhece a palavra de Deus, se você já entregou a sua vida para Jesus, aleluia. Mas se você não teve essa oportunidade ainda, este é o momento. João diz, ele veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos receberam, ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Então você tem oportunidade nessa noite. Se você não se tornou ainda, oportunidade de você se tornar um filho de Deus. Oportunidade de você buscar ao Senhor, o nosso Deus. Oportunidade de você vencer todas as obras da carne. Todas essas coisas que têm te atrapalhado, que têm te destruído, que têm te envergonhado, que têm lhe feito muito mal. Você tem a oportunidade hoje de entregar sua vida para Jesus e vencer essas obras da carne. E você tem a oportunidade de buscar a Deus como uma criança recém-nascida, o leite genuíno. Você tem a oportunidade de buscar a Deus e se alimentar de Deus e ser alimentado por Deus. E você tem a oportunidade de ser edificado templo para o louvor, para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Oportunidade de ser colocado como pedra no edifício de Cristo Jesus, para servi-lo em espírito e em verdade, e para receber a salvação e a vida eterna. Se você não entregou sua vida para Jesus, este é o momento. Você vai orar comigo. E se você já conhece Jesus, fica aí o desafio de Pedro para você crescer espiritualmente. Deixar as obras da carne, buscar ao Senhor e colocar a sua vida e centrar a sua vida em Cristo Jesus. Quero orar com você primeiro, para que você esteja entregando a sua vida para Jesus. Você que não entregou, ore comigo agora. Senhor Jesus, eu coloco diante do teu altar a minha vida. E eu quero neste momento renunciar a todas as obras da carne.
Eu quero renunciar a todas as forças das trevas que têm atuado na minha vida e que têm me levado por caminhos errados e que têm me atrapalhado e que têm me envergonhado e que têm entristecido o meu coração, mas as quais eu tenho tido dificuldade para me desvencilhar delas, para deixá-las. E eu quero pedir ao Senhor nesta noite, Pai, visita-me com a sua graça. Rompe, ó Deus, com todas essas cadeias da carne, do inferno, do inimigo. E dá-me, ó Deus, a oportunidade de conhecer ao Senhor, de conhecer ao Senhor em espírito e em verdade, de conhecer ao Senhor para me alimentar do Senhor através da sua palavra e para colocar a minha vida sobre essa pedra que é Cristo Jesus. Eu oro pedindo perdão pelos meus pecados e renunciando a toda obra da carne. Em nome de Jesus, eu quero que o Senhor me use como servo teu, para o louvor da sua glória e para a glória do seu nome. Eu peço, Senhor, escreve o meu nome no livro da vida, porque eu quero ser parte desse povo teu, sacerdócio real, nação santa, povo de exclusividade do Senhor, para anunciar o Evangelho de Cristo Jesus sobre a face da terra. Em nome de Jesus. Amém. E a você, meu irmão, minha irmã, eu quero orar por você neste momento. Pai Todo-Poderoso, o Senhor conhece mentes e corações. O Senhor sabe o que cada um de nós tem vivido. E o Senhor conhece, ó Deus, as nossas lutas, o nosso dia a dia, para, Deus, vivermos em santidade no Senhor. Por isso, ó Deus, neste momento, visita com a gloriosa graça do Senhor, Pai. E na presença do Teu Santo Espírito, e fortalece os Teus servos, Senhor, para que todas essas coisas sejam deixadas de lado em nome de Jesus. E que, ó Deus, na vida dos Teus servos, na vida do Teu povo, Senhor, haja fome de Deus, desejo de Deus, anseio por Deus. Olha, Senhor, meu Deus, pelos Teus servos, para que eles sejam, Deus, edificados, casa espiritual, sobre essa rocha eterna, que é Cristo Jesus, nosso único e suficiente Salvador. E vivamos, ó Deus, como esse sacerdócio real, povo santo e propriedade exclusiva do Senhor. Nós oramos, Pai, pedindo que seja assim, para que, ó Deus, possamos fazer a Tua vontade e prestar o culto que exalta e glorifica o Teu nome. E não, ó Deus, um culto que não chega em lugar nenhum, um culto vazio, um culto, Senhor meu Deus, poluído, um culto corrompido, mas, ó Deus, permita-nos, Pai, ter um culto santo, que exalte e glorifique o Teu nome, através da nossa vida no Teu altar e do nosso viver, para que sejamos, como diz o apóstolo Paulo, o bom perfume de Cristo sobre a face da terra, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém. Irmãos, nós só queremos dar aqui os nossos avisos, pedindo oração pela salva. Nós estaremos orando, e também os pedidos de oração que chegaram até nós na sexta-feira, por intermédio da Alziana, né? A vó da Juliana continua internada, que os irmãos estejam orando pela Elaine, né? Que é a mãe dela que está internada. Também esteja orando pelo seu Ivo. Amanhã seu Ivo vai ter que fazer uma cirurgia pequena, mas precisa fazer a cirurgia. Que os irmãos estejam orando pelo nosso irmão Ivo, pai da Alziana e da Ivone. Também nós vamos iniciar um movimento de oração no presbitério de Botucatu. Cada dia nós estaremos orando por uma igreja, e nós vamos estar postando lá no grupo da igreja a igreja pela qual nós devemos orar naquele dia. Nós vamos começar orando pela igreja de Cerqueira César. A igreja de Cerqueira César é o pastor Tiago. Amanhã é dia de nós orarmos pela igreja de Cerqueira César. Então esteja orando. E depois, na terça-feira, será a igreja que está em Avaré, depois a igreja de Botucatu, depois São Manuel, depois Lençóis Paulista, depois Agudos, depois no domingo é a congregação de óleo e a Comex e os pastores também que estão em disponibilidade. Mas nós vamos passando todos os dias para os irmãos. Mas eu quero que os irmãos nos ajudem em oração. Nós estamos nesse tempo agora da flexibilização, e estamos tendo os cultos presenciais.
né? Isso gera algum perigo para nós? Sim, claro, a saída, temos ouvido a respeito disso. E temos, né, segundo as estatísticas aí, o Covid está presente na sociedade. Então nós precisamos nos cuidar. E para isso nós queremos fazer uma retaguarda de oração para as igrejas. Nós temos responsabilidade com o nosso presbitério. Então nós vamos estar orando pelas igrejas. Nós oramos pelas igrejas no geral, mas vamos ter um momento de oração específico pelo nosso presbitério, né? Para que Deus esteja nos guardando. Nós tomamos cuidado. Está ali, né, o álcool gel, está ali o medidor de temperatura. Os irmãos estão todos de máscara. Eu estou sem porque eu estou falando, mas vou colocar minha máscara na hora de sair aqui já para, né? Então, mas precisamos também, principalmente, dos cuidados do Pai, sobre as nossas vidas, sobre a vida dos nossos queridos e sobre a vida da Igreja de Cristo. Amém? Nosso culto, tarde da bênção, quarta-feira às 15 horas, sexta-feira às 20 horas, reunião de oração, domingo de manhã, escola dominical, e no domingo à noite, como nós estamos aqui às 19 horas. E os irmãos lá em casa, mesma coisa. Irmãos, vamos juntos interceder para que o Senhor esteja nos guardando e livrando. Aqueles que podem vir no culto, aqueles que estão vindo no culto, que sejam guardados pelo Senhor. E você que está aí em casa, continue guardado e abençoado pelo Senhor. Amém? O templo é o mesmo. Adoramos ao Senhor nosso Deus. Eu sou o templo, você é o templo de adoração ao Senhor. Amém? Vamos colocar em pé, nós vamos estar orando pela salva e encerrando com a bênção. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, muito obrigado pelos irmãos que aqui estão conosco. Muito obrigado, Senhor meu Deus, por aqueles irmãos que estão ali em casa, ouvindo também a Tua palavra. Obrigado, Senhor meu Deus, por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. E quando vamos, ó Deus, iniciar uma nova semana, queremos pedir que o Senhor nos visite com a Sua graça, com o Seu amor, com a Sua misericórdia. E que o Senhor nos abençoe de forma gloriosa e poderosa, Senhor, durante a semana, para que, Deus, as lutas sejam vencidas, Senhor, as enfermidades sejam curadas, Pai, e a salvação chegue àqueles corações que se encontram perdidos, em nome de Jesus. Olha, Deus, pelos nomes que nós já dissemos aqui nesta noite, e todos os demais nomes, Pai, que estão no coração e na mente dos irmãos. Olha, Deus, pela salva de oração, Senhor, meu Deus, da nossa igreja, da IPI do Brasil, Senhor, e cuida e abençoa, Senhor, meu Deus, cada um dos Teus servos em nome de Jesus. Também, Pai, colocamos este momento que nós estamos vivendo, Senhor, no Brasil e no mundo, quando, ó Deus, lutamos contra o Covid-19, Pai. Estamos, ó Deus, vendo esse tempo de pandemia, mas nós cremos no poder da Tua palavra, do Senhor que nos guarda, do Senhor que nos livra, do Senhor que nos protege. Visita, ó Deus, aqueles que estão enfermos, para que eles sejam restaurados e curados pelo Senhor. Guarda a vida dos médicos, médicas, enfermeiros, enfermeiras, Senhor, pessoal da limpeza e também, ó Deus, da cozinha, que fazem, ó Deus, o alimento para todas as pessoas, que o Senhor esteja protegendo e amparando essas pessoas, Pai, para que elas sejam encorajadas sempre pelo Senhor, para continuar no seu trabalho, e assim, ó Deus, podendo socorrer aqueles que estão precisando. Abençoa, Deus, a sua igreja que está em casa. Abençoa, Senhor meu Deus, os professores, os alunos que estão dando aula, Pai amado, em casa, que eles sejam abençoados pelo Senhor. Olha também, Senhor meu Deus, nós pedimos, Pai, em nome de Jesus, Senhor, por aqueles, ó Deus, que estão aí, vivendo necessitados da Sua graça, do Seu amor, da Sua misericórdia, e que esse tempo seja uma oportunidade para eles voltarem-se para o Senhor e serem alcançados pelo Senhor e serem salvos pelo Senhor, Pai. Abençoa o Teu povo com uma semana, Senhor meu Deus, debaixo da Sua graça, do Seu amor e da Sua misericórdia, e que a graça maravilhosa de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo sejam, irmãos, sobre nós, sobre os nossos familiares e sobre todo Israel de Deus espalhado sobre a face da terra, até aquele dia quando Jesus virá e nós ouviremos a Sua voz dizendo: vinde, benditos de meu Pai, para receber a herança, a coroa que está preparada desde a fundação do mundo para aqueles que temem o meu nome, em Cristo Jesus. Amém, amém, amém. Para todos os irmãos, um forte abraço. Para os irmãos que estão lá em casa, um forte abraço. Mas eu pedi antes de você sair, nós vamos ter aglomeração, mas eu quero que você se vire e olhe para os irmãos que estão aí atrás de você e pelo menos cumprimente, né? Pelo menos dê um tchauzinho aí
E que Deus abençoe e uma boa semana para todos vocês, em nome de Jesus, que é o nosso único e suficiente Salvador. Amém? Eu estarei ali na porta para dar um toquezinho para o irmão, viu?